Aleluia. É uma alegria estar aqui junto com os irmãos. Cada vez que eu venho aqui neste lugar, eu vejo algo diferente. Eu venho aqui, altar pintado, o piso carpetado, agora a mesa de som ali embaixo. A igreja está em movimento. Acompanham as fotos lá da chácara. Os irmãos estão que nem trator de esteira naquele lugar, fazendo uma limpeza embaixo daquelas árvores, e está ficando muito bom. Glória a Deus por esta igreja, pela vida dos irmãos e pelos pastores dessa casa, que são pastores de excelência, que têm feito a obra com muito amor, com muito zelo. E glória a Deus pela vida do pastor Domingos, pastora Sônia, que são pastores que têm nos acompanhado, dedicado tempo para pastorear pastores, que Deus possa imputar como justiça. Quando o pastor me fez esse convite para pregar nessa noite, para mim é assim, o coração se enche de alegria, porque eu sempre fico feliz de estar aqui com os irmãos. E aí então, muito obrigado, buscando uma direção, de uma palavra para ministrar para os irmãos, e eu vi que como tema nesses 12 dias, são 12 dias de semeadura. 12 dias que os irmãos estão aqui semeando, recebendo a palavra de Deus para 12 meses de uma colheita sobrenatural. Eu gostaria que levantasse a mão aqueles que vão fazer uma colheita sobrenatural em 2024. Glória a Deus. Irmãos, eu ensino lá na igreja, eu falo assim, quando eu pedir para você levantar a mão para você receber, olha para o vizinho do lado. Se ele não levantar a mão, você fala assim, eu recebo, Senhor. Aí você recebe 2 vezes mais. Porque ele não quer receber, então você recebe porção dobrada. Quem vai fazer uma colheita sobrenatural em 2024? Isso aqui já até levantou, glória a Deus, aleluia. Então quero compartilhar uma palavra contigo nessa noite, e a palavra que eu quero compartilhar são sobre sementes. Eu olhei no slide, estava assim, plante a melhor semente e faça a melhor colheita. Plante a melhor semente e faça a melhor colheita. Quem está preparado para plantar a melhor semente nesses 12 dias de campanha? Levante a mão. Aleluia. Então vamos aprender um pouco sobre o poder da semente. Repita comigo, o poder da semente. Existe um poder sobre a semente. É um poder sobrenatural sobre cada semente. Porque dentro de cada semente tem vida. Repita comigo, vida. Dentro de cada semente tem vida. Então você planta, um caroço de girassol. Eu estava pesquisando na internet, um girassol, os irmãos conhecem o girassol? Aquela flor pode ter até 2.000 sementes. Uma semente de girassol lançado na terra pode gerar uma flor com 2.000 sementes. Quem quer fazer uma colheita dessa forma? 2.000 vezes mais. Glória a Deus, receba em nome de Jesus. Aí eu continuei a pesquisa. 1 grão de milho, uma espiga sadia, ela pode produzir em torno de 500 a 800 sementes. 500 a 800 sementes. E aí um pé dá 2, 3, 4 espigas. O pastor falou que pode gerar 2 pés. Faz a contabilidade aí de quantas sementes que podem ser multiplicadas através de uma semente. Então, há um poder sobrenatural em cada semente, e você que crê, digam glória a Deus. Aleluia. Mas toda semente, escuta bem, toda semente precisa ser plantada. Toda semente precisa ser plantada. Se eu cozinhar o feijão, ele vai nascer? Se eu cozinhar o milho, ele nasce? Toda semente precisa ser plantada. Para que possa gerar vida, para que ela possa ser multiplicada, ela precisa ser plantada. Mas plantar é uma decisão só sua. É você que toma a decisão se você vai plantar ou não. Escuta bem,
Você está em 12 dias aqui no propósito, né? 12 dias semeando para 12 meses de colheita, mas quem decide se vai lançar a semente, quem decide se vai plantar, é você. Diga assim, amém, aleluia. A semeadura, ela é opcional, você toma a decisão, mas a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória e toda semente lançada na terra vai produzir frutos. E eu quero dizer que esse altar aqui é a boa terra. E toda semente que for lançada aqui vai gerar 100 vezes mais. Vai gerar 1000 vezes mais. Então, quantos que vão lançar a semente aqui no altar, dê um glória a Deus. Aleluia. Amados, Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando você lê o texto, você vai ver que Deus, ele preparou um jardim, criou os céus e a terra, as aves, os peixes, os animais, e preparou um jardim. Olha só, um jardim, e nesse jardim ele colocou um casal, e esse casal estava ali para cultivar, para guardar e para multiplicar. Então, Deus prepara um jardim, jardim é lugar de semente, jardim é lugar de plantação. Então, eles estavam ali para cultivar, para guardar e para multiplicar. Então, nós precisamos aprender a cultivar as sementes que Deus coloca em nossa mão. Nós precisamos aprender a guardar parte dessa semente e precisamos aprender a esperar no Senhor a grande multiplicação que virá sobre a nossa vida e a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a lidar com a terra. Precisamos aprender a lidar com a terra. Escute bem, porque um agricultor é comum para ele, é o dia a dia, semear, guardar parte dessa produção para o ano seguinte. Eu já vi pessoas que guardam parte da semente dentro de garrafas PET. Já viram isso? Essa aqui é a semente que vai plantar nas próximas chuvas. Então ele guarda numa lata, um lugar reservado, ele guarda para plantar no próximo ano. Então ele tem a colheita e parte dessa colheita ele precisa guardar para plantar novamente. Então ele aprende a semear, a guardar e multiplicar. Agora eu quero fazer uma pergunta, e é uma pergunta para universitário, Eu quero ver aqui, Olha bem a pergunta que eu vou fazer agora. É uma pergunta muito difícil. E eu pergunto para vocês nessa noite: nós estamos num planeta chamado... Eu não ouvi. Nós estamos num planeta chamado... Nós estamos num planeta chamado... Não é Marte, Júpiter, Saturno. Nós estamos num planeta chamado... E toda a Terra precisa dar... Se nós, se o nosso planeta aqui fosse, se chamasse cozinha, o que você esperaria do planeta? Fogão, panela, prato, não é isso? Mas nós estamos num planeta chamado... Se é o planeta chamado Terra, está dizendo que ele precisa dar semente. Então veja bem que está ligado, a semeadura está ligada ao nosso planeta. Então nós precisamos aprender a semear, guardar e multiplicar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Quantos creem que 2024 farão uma grande colheita no mês de janeiro? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aleluia! Aleluia! Quero te falar alguns tipos de semente na palavra de Deus. E a primeira semente que eu quero falar contigo é a semente chamada maná. A semente chamada maná. Êxodo capítulo 16, versículo 31, na tradução NVI, diz assim: o povo de Israel chamou maná, aquele pão era branco como semente, escuta só, era branco como semente de coentro,
e tinha gosto de bolo de mel, tinha sabor de mel, mas era como sementes de coentro. Amados, quando eles estavam no deserto, então muito cedo, antes do sol nascer, vinha o orvalho. E aí então, né, ali, naquele lugar ali, ficava uma pequena camada, uma fina camada. E eles pegavam então aquela fina camada, parecia como sementes de coentro. Então essa semente Deus te dá. Olha só, essa semente Ele te dá para você comer. Mas amados, era todos os dias, exceto no sábado. Todos os dias Deus dava o maná para que eles pudessem fazer a colheita. E cada família tinha que fazer a sua colheita. Eu não poderia fazer a colheita para uma outra família. Tinha que ser a minha família. E na sexta-feira, porção dobrada. Não podia guardar para o dia seguinte. Mas interessante que então, todos os dias, Deus tem uma provisão para mim e para você. Deus todos os dias quer que você faça uma colheita. Mas vira para o teu irmão e fala assim, é bem cedo. É bem cedo. Porque se você ler Êxodo capítulo 16 na sua casa, você vai ver que quando o sol começava a se levantar, logo desaparecia. Então a colheita tinha que ser bem cedo. Por isso que nós ensinamos na igreja que nós precisamos muito cedo, antes do sol nascer, começar a orar. Porque essa semente, esse maná, nós vamos colher através da oração. E Deus tem uma provisão todos os dias para mim e para você. Amém? Amanhã cedo tem uma provisão para você, mas precisa levantar cedo em oração para fazer essa colheita. E você que vai fazer essa colheita, dê um glória a Deus. Aleluia, todos os dias Ele tem essa provisão, antes que o sol esquente. Amém? Todos os dias, sempre que eu estou orando, eu falo, Senhor, eu creio que hoje é um dia de novidades. Hoje eu vou experimentar novidades, coisas novas vão acontecer, porque eu estou aqui fazendo a colheita. O sol ainda não nasceu e nós estamos orando. Vim aqui buscar a minha porção. Então, todos os dias, Deus tem essa semente chamada maná para a tua vida. Então, receba em nome de Jesus. A segunda semente se chama a semente não semeada. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 4, diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Olha só. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Amados, todos nós temos a chance de plantar, sim ou não? Nesses 12 dias que você está aqui, você tem a chance de lançar a melhor, a boa semente nessa terra fértil. Amém? Eu creio que no final dessa campanha vai ter um envelope, é isso? Você tem ali a chance de plantar a tua melhor semente. Escuta bem, mas entra ano e sai ano, você fica só observando. Você está observando as pessoas que estão plantando, você está observando o propósito que é levantado nesse altar, mas você só está observando. Anos e anos na igreja, mas sempre quando fala em semear, você só observa. Então, quem observa nunca vai colher, ele nunca vai plantar, porque ele está somente observando. Eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou colher, talvez faça falta, então eu prefiro guardar, é mais seguro. Amados, segurança nós só encontramos em Deus. Amém? A única segurança que nós temos é no Senhor. Então, essa semente precisa ser plantada, mas a pessoa não semeia, ele é um observador. E o texto continua dizendo, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ele fica olhando, está olhando o que está acontecendo,
cheio de ideias, né? Aquela pessoa cheia de ideias, pastor, eu tenho um monte de ideias, ideia de fazer isso, de ideia de fazer, mas somente ideias, ele não tem atitude de fazer, fica só observando as nuvens e muitas vezes culpando Deus. Tá vendo, Deus? Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, o Senhor não faz isso na minha vida. Estou lá na igreja, eu vejo milagres na vida do fulano, eu vi milagres na vida do ciclano, na minha vida nada acontece. Culpando Deus, mas a semente que você tem a oportunidade de semear, você não faz isso. Eu costumo dizer, escuta bem, a igreja todo ano tem vários desafios, né? Os pastores, né, levantam a oferta para a reforma, levanta templo para a construção, levanta templo para vários trabalhos, para várias obras. Então, cada propósito desse é uma semente diferente. Quando você pega o envelope e coloca ali a sua oferta, é uma semente que vai produzir. Tem sementes que produzem dentro de 30 dias, de 60, de 90, tem sementes que levam anos, mas você não pode parar de plantar para ter uma colheita duradoura. Quantos estão me entendendo e pode dar um glória a Deus? Então, né, tem a semente não semeada. Eu creio que essa semente não acontece aqui neste lugar. Todas as sementes que vêm na mão são semeadas em nome de Jesus. Lembra de Tomé? João 20, 29, né? Ele tinha que ver, né? Ele queria ver. E Jesus fala para ele, bem-aventurados os que não viram e creram. Aqueles que creram no milagre, que lançaram a semente, cobriram com a terra e esperaram Deus dar o crescimento. Quando você lança a semente na terra, você não vai ver ela. Lembra dos trabalhos de escola, do caroço de feijão? Eu ficava tirando o caroço de feijão. E aí saiu uma raiz, saiu uma planta, eu ia quebrando o caroço de feijão, agora ele estava todo quebrado, porque eu ficava curioso para ver ele no algodão. Eu não conseguia ficar vendo ele esperar crescer. Então a semente não, você precisa lançar e deixa ali na terra. E a terra no devido tempo dará o seu fruto. Você pode dizer um amém? Aleluia. Então não fique olhando para as nuvens. Nesta campanha de 12 dias, não fique olhando para as nuvens. Não perca a oportunidade de lançar uma poderosa semente, a melhor semente neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Lembra que você está num planeta chamado? Você está num planeta chamado? E a terra nunca vai dizer não para a semente. A terra nunca vai dizer não para a semente. Ela sempre estará pronta para receber a semente. Eu já morei no sítio um tempo e aí então eu tinha a oportunidade de plantar milho. Aí, né, meu pai fazendo as covas na frente e eu jogando milho e arrastando assim com o pé. Gente, toda vez que eu joguei o grão de milho, nunca a cova cuspiu o grão de milho para cima. A hora que você joga lá, parece que até afunda. Você só faz assim com a terra. Então a terra, ela nunca vai dizer não para a semente, mas ela vai multiplicar, ela vai produzir, porque aquela semente tem vida dentro dela. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então não deixe de semear. Você está num planeta chamado Terra. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, seja o maior semeador desta casa em nome de Jesus. Mais uma semente que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é a semente dos ventos. Semente dos ventos. Oséias capítulo 8, versículo 7 diz assim: eles semeiam vento e colhem tempestade. Eles semeiam vento e colhem o quê? Então, tem uma semente que é péssima. O pastor Domingos acabou de falar dela aqui, né? Vamos orar por aqueles que falam mal da gente. E muitas vezes nós falamos mal de quem fala mal de nós. É uma semente ruim, é péssima. Quem semeia vento pode colher o quê? Tempestade. Então, pequenas situações, né, sementes horríveis, né? Uma palavra dentro de casa, uma palavra lá no teu trabalho, uma palavra maldita, pode se tornar uma grande tempestade. Então eu tenho que tomar cuidado com essa semente dos ventos. Essa aqui você não deve plantar.
essa aqui não plante, não jogue ela na terra. Essa semente é aquela que nós temos que parar e meditar. O que é que eu estou fazendo? 2023 passou, mas agora em 2024, feliz ano novo, então, o que precisa ser novo na minha vida? O que precisa ser novo? O que precisa mudar nos meus lábios? O que precisa mudar no meu comportamento? O que é que eu estou plantando? Porque se eu planto vento, eu colho, e em nome de Jesus cai por terra toda a tempestade, porque os irmãos farão uma grande colheita em nome do Senhor Jesus. Amém? A semente dos ventos. Agora eu quero falar para vocês da semente mirrada. Vamos para Ageu capítulo 1, no versículo 6, diz assim o texto: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Olha só, né? Geralmente quem planta muito, colhe muito, não é verdade? Aqui está dizendo que colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Palavra do profeta Ageu. E quando você vai estudar o livro de Ageu, nós sabemos que naqueles dias eles estavam empenhados em construir, em reformar o templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Era a reforma do templo. E aquela reforma ali era para eles se empenharem, aqueles que vieram da Babilônia depois de 75 anos, que agora estão em Jerusalém, têm o propósito de levantar os muros, quando você lê o livro de Neemias. E aí então, agora, o livro de Ageu, do profeta Ageu, que era contemporâneo, ele está falando justamente da construção, da reforma do templo que estava queimado. Eles precisavam erguer o templo. Mas você sabe o que eles estavam fazendo? Eles se esqueceram do templo. Eles estavam mais preocupados com a sua casa, mais preocupados, com os seus afazeres, com os seus campos, com as suas plantações, e estavam esquecendo da casa de Deus. Quando você pega o livro de Malaquias, Deus dá uma advertência para o povo, porque o povo estava pegando aquela vaca que já estava morrendo e levando para o sacrifício. Aquela vaca que estava com defeito, levando para o sacrifício. E na verdade eles tinham de escolher a melhor, a mais gorda, a mais vistosa, e trazer para o sacrifício. Então a semente mirrada é aquela semente que você fala assim: eu vou ter que ofertar, na próxima sexta-feira eu estou com o envelope na mão, eu tenho que ofertar, cadê aquela nota de 2? Cadê aquela nota de 2? Onde que eu deixei aquela nota de 2? Aí você passa perto da nota de 50, passa perto da nota, não, a nota de 2, onde que eu deixei a nota de 2? É a semente mirrada, porque você pegou a pior semente que tem na sua casa para colocar dentro daquele envelope. Escuta bem, amados, aqui, quem quer, assim, eu tenho certeza que todos aqui querem o melhor dentro da casa de vocês. Quantos? Eu quero o melhor dentro da minha casa. Quantos querem ter o melhor dentro de casa? O piso de porcelanato, o forro de gesso. Vamos lá, gente. Se o seu irmão não quer, pega para você, em nome do Senhor Jesus, Uma casa bonita, espaçosa, do bom e do melhor, você sonha em colocar dentro da casa. E depois que ela está pronta, eu quero colocar uma televisão grande aqui na minha sala, móveis planejados. Sim ou não? Aleluia, glória a Deus. Mas o que é que você sonha para a casa de Deus? Para este lugar aqui. Porque aqui, quando você não está lá na sua casa, você está aqui. O que você sonha para este lugar? O coração dos pastores aqui é em construir. Mas o que é que você sonha para essa casa? Nós construímos uma igreja lá agora. Eu falo isso para os irmãos. Você chega lá nos banheiros, tudo no porcelanato. Lá em casa, a casa é alugada e o banheiro é de cerâmica, tudo manchada, porque a água infiltra na cerâmica, vai ficando, a cerâmica que era branca começou a ficar preta.
Lá no banheiro, os vasos tudo da Deca com caixa acoplada. Lá em casa, a descarga ainda é com aquele cordãozinho, que às vezes para no meio do caminho, você tem que ficar fazendo assim nele para ele voltar para dentro. Mas nós entendemos que primeiro é para a casa do Senhor. O melhor é para Ele, nós sonhamos com isso. Então, todas as vezes, não é errado sonhar em ter o melhor, mas quando você coloca, né, os seus desejos, os teus projetos e propósitos, e a casa de Deus fica em segundo lugar, é a semente mirrada. É aquela semente, né, que fala assim, não, essa semente aqui é o que eu posso dar, é os R$ 2 que você encontrou lá na carteira. Era o que estava acontecendo com esse povo, porque eles estavam preocupados com seus campos, eles estavam preocupados com as suas casas, e o templo estava queimado, o templo estava destruído. Alguns teólogos falam que o templo ficou desse jeito por uns 20 anos, nesse arrasta, nesse lenga-lenga, uns 20 anos para reformar, até que Deus levanta Ageu para sacudir o povo. Então, cuidado com a semente mirrada. Você pode dizer amém? Quero falar para você da menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Mateus capítulo 13, no versículo 31 e 32, diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. É a menor semente, mas é a mais desprezada, escuta bem, mas é a mais poderosa. Essa menor semente que está falando aqui sobre o reino de Deus, é justamente, né, as coisas que muitas vezes na igreja você não dá valor. Por exemplo, às vezes tem que fazer uma casa de paz, mas não quer fazer a casa de paz. Desiste da casa de paz, não leva a sério a casa de paz, porque é um culto na quinta-feira, eu tenho tantas obrigações para fazer, não posso me comprometer, eu sou uma pessoa muito ocupada, e você despreza essa pequena semente, mas essa pequena semente pode virar a maior árvore entre as hortaliças. Amém? Deixa eu dar um testemunho para vocês, né? A Igreja Viva Center começou de uma pequena célula na minha casa. Nós chamava célula naquele tempo. E era eu e a minha esposa e meus filhos. Depois veio uma família, depois mais 2 jovens. Era no sábado. E aí no sábado não estava crescendo. Passamos para quinta-feira. E aí quinta-feira começou a vir muita gente na quinta-feira. Então tinha 20, 30 pessoas, chegou até 40 pessoas na quinta-feira lá em casa. E aí então a gente começou na sala, e aí não ficou pequeno a sala, o quarto dessa casa que a gente morava era maior do que a sala, a casa tinha 3 quartos, então colocamos as crianças no quarto, ficamos em outro e fizemos a célula dentro de um quarto. Hoje eu fico pensando assim, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Os irmãos entravam na sala, passavam pelo corredor assim, entravam no quarto, era a célula. Só que eu não sabia ainda, né, como é que funcionava, a gente colocava as cadeiras igual está aqui, um olhando para a nuca do outro. 40 pessoas dentro de um quarto, 30, 40, só que aí não ficava muito apertado. E aí então nós fomos para a frente da casa e tinha um pé de manga, e ficamos ali embaixo, cultuando. Uma vez eu dei esse testemunho, né, e aí na época eu fiz a inscrição de uma casa lá no Residencial Despraiado e tinha que fazer segunda opção. Eu falei, eu não quero segunda opção, eu quero uma casa aqui no Despraiado, eu já moro aqui na frente. Eu quero uma casa aqui. A mulher falou, tem que fazer segunda opção. Aí eu fiz para o Residencial Topázio, lá no Jardim Universitário. Aí eu vi que todo mundo começou a pegar a chave das casas e eu nada. Me ligaram. Falei assim, senhor Wander, parabéns, saiu a casa para o senhor no Residencial Topázio. Aí eu, como assim? Como assim? Eu quero aqui, como é que sai lá? E aí eu e minha esposa tivemos uma conversa. Nós falamos assim, se a gente pegar essa casa lá, a gente vai ter que dar graça e paz para esse povo que está aqui.
Então tem que falar para ele assim, gente, Deus me abençoou, Deus ouviu as minhas orações, a casa que eu sonhei, né, saiu para mim lá no residencial, no Jardim Universitário. Então, graça e paz para todos vocês. Porque quem que ia acompanhar a gente lá no Jardim Universitário? E aí eu e minha esposa orando e conversando, nós tomamos a decisão de ir até a Caixa Econômica assinar desistindo da casa. A mulher disse assim, o senhor está ficando doido. Eu falo, estou ficando doidinho. Mas lembra que é a menor semente e que todos não valorizam essa semente. Presta atenção. As pessoas não valorizam, a gente pegou e agarrou nessa pequena semente. E essa semente ela foi brotando, ela foi crescendo. Aí, né, virou a igreja e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E hoje é a igreja Viva Center que está lá no bairro Despraiado. E aí eu fico olhando assim que, né, nessa árvore os passarinhos vêm e fazem os seus ninhos. Eu estou vendo famílias que estão vindo e estão se aninhando, vidas que estão vindo e estão chegando para aquele lugar. Era a semente mais desprezada, porque as pessoas falam assim, pastor, Deus tem uma grande obra na minha vida, Deus tem uma grande obra na minha vida. Amém, irmão, mas a grande obra é cuidar dos pequeninos. Essa é a grande obra. E nós agarramos naquela pequena semente, e aquela semente virou a maior árvore entre as hortaliças. Quantos estão me entendendo? Então não despreza, quando os pastores dessa casa chamam você para um propósito, para uma missão, agarra, pega ela firme, é a pequena semente, mas essa semente plantada, cuidada, vai se tornar a maior árvore no quintal, no meio das hortaliças. Então não despreze a pequena semente. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 33 declara, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas a vocês. Então valoriza a pequena semente e pode ter certeza que Deus vai acrescentar na tua vida. Amém, amados? Aleluia. E eu deixei por último aqui a semente de lágrimas. A semente de lágrimas. Né? A palavra do Senhor em Salmo de número 126, versículos 5 e 6 declara, aquele que semeia com lágrimas, escuta bem, aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? A semente de lágrima, aqui no texto, né, está falando que a pessoa está semeando e ela está chorando. Ela está lançando a semente e está chorando. Mas depois vai vir a colheita e ela estará sorrindo. A semente de lágrimas, amado, que semente poderosa. Escuta bem, a semente de lágrimas é aquela oferta que marca a tua vida. Quanto tempo que você congrega aqui? Quantos anos você está nessa igreja? E qual é a oferta que marcou a sua vida? Qual é a oferta que marcou a sua vida? A semente de lágrimas é aquela que vai marcar a vida da gente. Amados, alguns anos atrás, estava lá na igreja pregando o pastor Ivonildo. Alguns irmãos aqui devem conhecer o pastor Ivonildo. Quem conhece o pastor Ivonildo? E ele pregando a palavra, terminou o culto, fui levar ele no hotel. Quando eu estava vindo do hotel, recebo uma ligação do tesoureiro. Pastor, onde o senhor está? Eu estou voltando para casa. Vem aqui na igreja primeiro, porque fulano quer falar contigo. Vem para cá agora. E eu já fiquei assim, ai meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo lá na igreja? Ô Senhor, acabou o culto agora, já tem alguém querendo falar comigo. Você fica assim, né? E aí quando eu cheguei lá, tá o tesoureiro chorando e o irmão chorando. Eu falei, pronto, o que já foi? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí, fala, irmão. Fala para o pastor aí, irmão. Eu, pode falar. Ele falou, pastor Ivanildo pregou a palavra. E quando eu cheguei lá em casa, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou contigo? Eu falei, glória a Deus que Deus falou contigo. Sim, ele falou.
E ele falou assim, vai, pega os 10 mil reais que está dentro do guarda-roupa. Pastor Ivanildo não é apelativo. Ele não falou de valor, não falou de nada, ele só pregou a palavra. Vai, pega os 10 mil reais agora que está aí no seu guarda-roupa e leva lá na igreja. E ele levou os 10 mil reais lá. Naquele tempo não tinha o Pix, era uma pacoteira desse tamanho. Falou, ai meu Deus, e agora? Fecha essa igreja aí, pastor Jair, fecha essa igreja aí. Aquele pacote. E todo mundo chorando, semente de lágrima, quem está me entendendo? Mas não é tristeza, eu estou dando porque o Espírito Santo está me obrigando. Você entrega porque você sente aqui, né, aquele poder, aquela presença do Espírito Santo de Deus te impulsionando. Quem está me entendendo? E aí então ele entregou aquela oferta lá, e aí eu abri a Bíblia em Gênesis capítulo 14, quando fala de Abraão e Melquisedeque, e abençoei a vida dele. Gente, passou 2 meses. Chegou a família dele lá na casa dele e tudo. Aí ele estava com uma filha, nesse tempo ela tinha 8 meses. 8 meses, uma criança de 8 meses. Ela já engatinhava, 8 meses, 9 meses. E eles encostaram o carro para dentro da garagem. E a hora que ele foi encostar o dele, ele sentiu que o carro parou, teve um obstáculo. E a hora que ele sentiu aquele obstáculo, ele acelerou. Ele passou por cima da filha dele de 9 meses, com um pneu dianteiro do carro. E eu estava na porta da igreja, era um sábado à tarde, esse irmão chegou assim em mim, assim, agarrou no meu braço. Vamos lá em casa, ele morava pertinho. Vamos lá em casa agora porque aconteceu uma tragédia. O que que foi? O que que foi? Eu já pensei que era um assalto, né? Eu acabei de passar em cima da minha filha. Passei em cima da minha filha. Falei, ai, meu Deus, meu Deus. E a casa dele ficava à distância daqui no portão. E parece que eu andei daqui em Rondonópolis, não tem? Veio aquele monte de pensamento. Falei, o que que eu vou encontrar embaixo daquele carro? Meu Deus, o que que eu vou encontrar embaixo daquele carro? Quando cheguei lá, a esposa dele já estava com a criança no colo, a criança estava assim meio bobinha. Minha esposa chegou atrás, correndo, já começou a orar em línguas, pegou a criança, começou a orar e falou assim, vamos lá para o hospital agora, vamos agora, não vamos esperar a ambulância, vamos para o hospital agora, e leva lá para o Santa Rosa. E minha esposa dentro do carro orando por ela, orando. Quando chegou lá no Santa Rosa, levou lá para o pronto atendimento, a gente orando, igreja orando, tirou raio-x, tirou tudo, não quebrou nenhum osso. Nem um osso se quebrou, nem a carne se rasgou. Aquela oferta que ele deu de lágrimas, ele colheu na vida da filha dele. Vocês estão me entendendo? Quando Deus falou assim, pega esses 10 mil e leva lá agora na igreja. Quando contamos esse testemunho para o pastor Ivanildo, ele falou assim, fulano, você me autoriza a contar esse testemunho pelo Brasil inteiro? Ele falou, pode contar. Amém? Amados, sementes de lágrimas, nós temos muitos testemunhos. Certa ocasião, quando começamos a construção, aí foi um monte de semente de lágrimas. Quando começamos a construção da igreja. Eu sempre chego no altar e falo assim, gente, nós vamos começar a construção e precisamos de oferta. E tem muita coisa para fazer. E aí a gente ora que o Espírito Santo de Deus possa tocar no coração de vocês. No outro dia chega um casal em casa. E esse casal chega chorando. Eu, já fico, o que aconteceu? O que está acontecendo? Pastor, tive um sonho essa noite. Nesse sonho, eu sonhei que eu tinha que construir 2 casas. E uma casa era para mim e outra casa era a casa do Senhor. E tinha os materiais. E eu cheguei para os pedreiros e falei assim, pega esses materiais e constrói a minha casa. Depois que a minha casa estiver pronta, aí vocês constroem o que sobrar, a casa do Senhor. Aí no sonho, ele sai no sonho e ele volta. Quando ele volta, os pedreiros pegou todo o material e construíram a casa do Senhor. E no sonho ele ficou muito brabo com os pedreiros. Era para vocês terem construído a minha casa. Não era para ter construído a casa do Senhor, era a minha casa. E aí ele acordou. A hora que ele acordou, o Espírito Santo falou assim, estava te esperando aqui. Tem aqueles 35 mil reais na sua conta? Leva lá para a igreja agora. Leva lá na mão dos pastores. Eu estou tendo essa liberdade para contar para vocês, não tenho essa mesma liberdade de contar esses testemunhos na minha igreja.
E esse casal chega lá em casa chorando, chorando, chorando e chorando, e a gente chora junto também, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Conta a história. E já, nesse tempo, já havia o Pix, né? Pastor, eu quero passar o Pix agora para a igreja. Tup, tup, tup. 35 mil reais. Aí, novamente, abri a Bíblia em Gênesis capítulo 14 e abençoei como Melquisedeque abençoou Abraão. Amados, esse tempo atrás agora, ele tinha trocado, ele mora lá no residencial, ele trocou a casa dele por uma casa de esquina. A mulher queria a casa dele porque tinha uma edícula e trocou pela casa dela, que era de esquina. Então, agora essa casa dele e a casa que era dele ficou da mulher. Quem está me entendendo? Esses dias, ano passado, a mulher chegou para ele e falou assim: você não quer comprar sua casa de volta? Como assim? Eu quero mudar para o CPA. Por aqui é assim. Você não quer comprá-la de volta? E Deus abriu as portas de um jeito ano passado, que ele tinha o dinheiro para comprar a casa à vista. Lembra, no sonho era a casa dele e a casa do Senhor. Agora ele tinha a casa dele e comprou mais uma casa. Olha os 35 mil, o que virou? A semente de lágrimas. Quando você está entregando essa semente, você não está entendendo. Mas ela é muito poderosa. E aí então, né, tô lá na minha, orando, né, como sempre, e a obra acontecendo, construindo. De repente chega um casal de novo, liga um casal chorando. Falei, ai meu Deus, novamente, casal chorando. E chega chorando lá em casa e chega com uma pastinha embaixo do braço. Eu falei, o que foi agora? Esse casal chorando, chorando com a pastinha embaixo do braço, lá na mesa, na mesa que eu tenho lá fora. Sentou lá, colocou assim a pastinha e a chave, falou assim, pastor, esse aqui é o nosso apartamento, nós estamos entregando para a obra do Senhor. O Espírito Santo mandou a gente entregar. Eu disse, meu Deus, vocês não têm noção como que o pastor fica numa prova nessa hora, gente. Fica apertado para o pastor. Novamente orei por eles, Gênesis capítulo 14, e impus as mãos sobre eles. Esses dias agora eles compraram uma casa lá no residencial de Espraiado. Glória a Deus. Nem eu consegui comprar casa no residencial de Espraiado, eles foram lá e compraram. E o preço lá embaixo, falei, olha, dessa aqui você nunca mais encontra nesse preço. Porque o preço aqui é bem diferente. Glória a Deus. Já estou terminando aqui com a semente de lágrimas. E aí no início da construção eu lembro que a gente precisava levantar 120 mil reais para comprar os ferros. E aí então um irmão me chamou lá no terreno dele e falou assim, pastor, eu quero te levar lá no meu terreno, lá no bairro, lá perto fica ali perto ali do Ribeirão do Lipa, um terreno grande, 12 por 30, plano. Ele falou, pastor, eu comprei esse terreno para construir a minha casa, mas o Espírito Santo mandou entregar aqui na igreja. E eu em cima do terreno, eu falei assim, meu Deus, vamos orar aqui agora. E novamente Gênesis capítulo 14. Passou uns 30 dias, ele fechou um contrato com a Telemonte, um contrato de 500 mil. Glória a Deus. São sementes de... Por isso que você que está aqui na igreja, presta atenção, talvez você está aqui durante anos, entra ano e sai ano, mas qual foi a semente de lágrimas que doeu em você? Qual foi a que doeu, que realmente doeu, que marcou a sua vida? Eu tenho outras para falar, mas o meu tempo aqui é curto. Eu tenho outras para falar, mas eu quero falar de 3. Porque você vai falar assim, esse pastor está falando, mas ele nunca fez isso. Amados, a igreja está construída num terreno que a semente foi o meu carro. Eu trabalhava no hospital, o dono do terreno me procurou, falou assim, eu quero vender esse terreno. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, eu pego o seu carro. Eu falei, e agora se eu der meu carro, eu fico de a pé. E como que eu vou trabalhar no hospital, vou cuidar da igreja, como é que eu vou fazer? Eu pego o seu carro e o restante eu parcelo para você. Novamente eu fui lá conversar com a minha esposa. Falei, meu bem, né? E aí o Espírito Santo já vai falando com ela também. Aí logo, entreguei a chave do carro para aquele homem e fiquei andando de a pé. Durante uns 3 meses. Durante uns 3 meses fiquei andando, foi a semente de lágrimas. Outra semente de lágrimas, quando Deus falou assim, agora sai do teu emprego e assuma a igreja. Eu falei, não, Senhor, esse emprego eu sonhei durante anos. Durante anos eu sonhei com esse emprego.
esse emprego não, Deus, esse emprego não. Eu falei assim, é esse aí que eu quero. Eu não gosto de Isaac magrinho, eu gosto de Isaac gordinho. Tem que estar bem gordinho, tem que estar roliço para ser sacrificado. E aí então, sacrifiquei o emprego. Amados, depois que eu ofertei aquele carro, Deus me deu outro. E agora na construção, novamente, Deus pediu o carro para comprar o bar que estava do lado. Ofertei o outro carro que eu tinha. E Deus deu um outro carro. Glória a Deus, são sementes de lágrima. E a outra semente de lágrima foi a casa que nós entregamos. E aí interessante que no ano passado eu estava tentando comprar uma casa no residencial. E tentei comprar. O pastor Eber me ajudou. E eu com meu nome limpo, minha esposa com o nome limpo. Na época o score estava chegando em 900, 980, 990. O banco tudo certo para aprovar. Quando chegava nas casas do residencial Despraiado, a pessoa tinha feito uma edícula. Aí tem um tal de averbação. E por causa da averbação, o banco não aceitava. Tinha que ir lá na prefeitura legalizar. E como que faz isso? Não tinha como. E aí então, tentei uma casa, tentei outra, não consegui comprar casa no Despraiado. Aí, estava em casa, agora no início de dezembro, eu falei para a igreja, no final de novembro, eu falei, 2024 será o ano da colheita. 2024 será o ano da colheita. No início de dezembro, foram na frente da igreja instalar um ponto de ônibus. E eu moro na casa de frente para a igreja. Então, no muro da casa que nós moramos, tem um ponto de ônibus. Eu falei, Deus, isso aqui é um sinal para mim procurar outro canto. Esse ponto de ônibus aí não vai dar certo. E aí, então, eu estava lá em casa, lá apareceu uma propaganda no meu celular, assim, compre seu apartamento com R$ 200 de entrada. E a primeira só em março. Eu falei, opa, esse negócio é para mim, né? R$ 200, eu ainda pago em 4 vezes sem juro. Cheguei lá e falei assim, só vim aqui para ver, viu? Eu só vim aqui para dar uma olhada, eu não vim para comprar não, só vim aqui para olhar. E aí foi daqui, foi dali, um apartamento atrás da igreja, onde a gente queria comprar, a gente estava falando em comprar atrás da igreja, né, que está sendo construído, está na planta. E aí mostrou as condições, tudo, a gente falou, vamos fazer o cadastro. E aí fomos fazer o cadastro, e a hora que eu estava saindo de lá, eu vi assim, subsídios da Caixa Econômica. E eu falei para ele, olha, eu tenho uma filha que trabalha, será que ela se enquadra nesse subsídio da Caixa Econômica? E a minha filha nem pensando em casa, porque ela está pensando na faculdade, ela faz direito. No outro dia, mandei o holerite, mandei a documentação. Final da tarde, eu falei assim, pode trazer sua filha aqui, porque o cadastro dela já está aprovado para o apartamento. Eu falei, o quê? Já está aprovada, sua filha está na melhor fase dela. 3 anos de emprego, salário compatível com o projeto do programa do governo, está ideal, tem fundo de garantia, está redondo. Ela está na melhor fase. Então, antes de aprovar para nós, aprovou para ela. E aí fomos lá, tudo, fechamos o apartamento dela, o que ela queria. E assinamos o contrato, tiramos foto. Aí no outro dia recebemos a notícia que o nosso pedido foi reprovado. Nosso score tinha descido por causa de uma prestação de carro atrasada. Eu falei, não acredito nisso, e a prestação estava paga. 8 horas da manhã, cadastro reprovado. 10 horas da manhã, olhamos o Serasa, o score subiu de novo. Eu falei, olha, o score subiu novamente aqui. Ele falou assim, então deixa eu tentar, vou reformular a proposta. Reformulou a proposta, do preço que era o apartamento, reduziu em 40 mil e mandou. A hora que mandou a proposta aceita. Glória a Deus. Falou, senhor Wander, foi bom que não aceitou da primeira vez, né? Porque agora nós conseguimos um desconto de 40 mil, porque eu coloquei lá para a diretoria que vocês já compraram um apartamento. Esse é o segundo. Então, na mesma semana, nós assinamos a compra de 2 apartamentos. 2 apartamentos. E aí o Senhor me fez lembrar. Está lembrado daquela semente que você entregou chorando? E agora, quantas casas que são? Essa semente, ela durou 15 anos. Mas a minha filha, que não esperava, está fazendo uma colheita de uma semente que eu plantei. E aí o Espírito Santo falou assim, tem muita gente que está chupando manga bourbon, que é o que nós gostamos, mas foi o pai que plantou, foi o avô que plantou.
Então, essa semente de lágrima que muitas vezes você planta e você lança aqui, os teus filhos vão colher, os teus netos vão colher. Por isso que não pode ser qualquer semente. Amém? Já estou encerrando. Eu preguei essa palavra em outras igrejas. E eu lembro que eu preguei essa palavra numa igreja. No outro dia o pastor me ligou agradecendo. Pastor Wander, muito obrigado pela palavra que o senhor pregou aqui ontem. Foi muito forte, muito poderoso. Eu falei, por quê, pastor? O que está acontecendo? Ontem, assim que o senhor terminou de pregar, um casal me procurou e ofertou a casa deles para a compra do terreno do lado. Falei, glória a Deus, aleluia. E aí um pastor me chamou para pregar na igreja dele, era uma campanha sobre finanças. E era o último dia, era um domingo. E eu que era para pregar no domingo, fechar comigo. E eu trouxe essa palavra. E todo mundo já estava com o envelope nas mãos. Quando eu preguei essa palavra, os irmãos colocaram o envelope no gasofilácio, nós oramos e eu fui embora. No outro dia o pastor me ligou, falou assim, pastor Wander, que palavra poderosa. Eu falei, o que aconteceu, pastor? Os irmãos ficaram com vergonha daquilo que eles colocaram no envelope e vieram do lado de fora, a hora que terminou o culto, me pedir perdão. E aí um falou que queria ofertar isso, outro queria ofertar aquilo, outro queria... Eu falei, mas e os envelopes? Eu falei assim, não, pastor, esquece o envelope, agora a gente quer realmente uma oferta de lágrimas aqui nesse ministério. Então, amados, são 12 dias para uma colheita de 12 meses. Qual é a semente de lágrimas que você vai colocar aqui no altar na semana que vem? Qual é a semente que você vai lançar? A terra é fértil, está preparada, mas é uma semente que tem que marcar a sua vida, porque talvez até hoje você está na igreja, mas não tem um testemunho para contar, nunca ousou dar uma oferta que doa no teu bolso, que realmente possa sacudir você. Então, essa é a palavra que eu estou ministrando nessa noite, e quero concluir dizendo para você, Apocalipse no capítulo 22, versículo 1 e 2, abra a tua Bíblia, por favor. Aleluia. Diz assim, então me mostrou o rio de água da vida brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 11 frutos. É isso, gente? Que produz 5 frutos. É isso? Quantos? Quantos meses nós temos no ano? E produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Glória a Deus. Todo mês Deus tem uma colheita para cada um de nós, mas a colheita ela é proporcional à tua semente. A colheita é proporcional à tua semente. Na próxima sexta-feira, qual é a semente que você vai lançar aqui? Eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou pedir autorização para o pastor Domingos, se ele autorizar. Eu gostaria que essa igreja entregasse um envelope na mão de cada um que está aqui. Entrega um envelope na mão de cada um que está aqui, por favor. Em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar tranquilo, você só vai segurar o envelope, por favor. Rapidão, um envelope na mão de cada um que está aqui. Porque eu acredito, amados, que Deus manifestou uma unção quando eu falo sobre esta palavra, essa semente de lágrimas, porque aonde eu vejo as pessoas que entraram nesse propósito, fizeram grandes colheitas, e tenho certeza que Deus quer mudar a vida de muita gente aqui. Amém? Mas a mudança começa hoje, é tempo de renovo. Então a mente, a forma de dizimar e ofertar tem que mudar também. O templo está aqui para ser construído. Amém? A igreja mais bonita do CPA está aqui na minha frente. Quantos creem? A igreja mais bonita do CPA está aqui na frente. Já estou vendo o carro passando na frente e parando. Para. O que foi? Eu tenho que tirar uma foto na frente dessa igreja. Eu tenho que tirar uma foto aqui na frente dessa igreja. Quantos creem? De Ageu, eles queriam tudo de bom para a casa deles, e para a casa do Senhor era o que sobrava. Pega um envelope, por favor, segura o envelope nas mãos. Aleluia.
manifestará. Cante. Deixa o Espírito de Deus soprar neste lugar. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Aleluia. Escuta. Quando nós fomos construir, eu comecei a orar e naquele tempo eu falei: Deus, qual vai ser a estratégia? O texto que Deus me deu foi Êxodo capítulo 25 e quero compartilhar com vocês. Disse o Senhor a Moisés, presta atenção, disse o Senhor a Moisés. Eu vou parafrasear. Disse o Senhor ao pastor Domingos. Aleluia. Disse o Senhor à pastora Sônia. Aleluia. Fala para os filhos de Israel. Amém? Amém. Fala para a igreja Renovo. Aleluia. Amém? Amém? Que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. A maior evidência do mover do Espírito Santo em nossa vida é quando Ele pede essas ofertas para nós, essas ofertas de lágrimas, e a gente diz assim, ó: eis-me aqui. Eis-me aqui. Escuta só. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Olha só. Então, o que eles tinham na casa deles, lá nas tendas, era para trazer como oferta. Quem está me entendendo? E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus começa a mover. Porque você fala assim: eu não tenho dinheiro em casa. O Espírito Santo fala assim: é aquele carro, é aquela casa, é aquele terreno. Eu tenho propriedade para falar isso. Quem está me entendendo? Amém. Porque eu vivi isso, estou vivendo isso. Eu estou vivendo isso não só na minha vida, mas na igreja. Eu dei só alguns testemunhos de construção, mas são vários. E aí então, lá na igreja, todo mundo começou a trazer o que tinha terreno, trouxe. Eu nunca pedi terreno. Eu nunca falei assim: traga o terreno, traga a sua casa, traga a chave do seu carro. O Espírito Santo de Deus que vai tocando nos corações que estão, disponíveis, que estão inclinados a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então estavam trazendo. E olha só para o propósito: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém? A igreja, a oferta que você vai lançar para construir essa igreja linda e maravilhosa que eu estou vendo aqui na minha frente. Se Jesus não voltar, daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. Se Jesus não voltar antes, tomara que volte, daqui a 100 anos nenhum de nós estará aqui, nem os nossos filhos. Mas a semente que foi plantada aqui vai servir de remédio para as futuras gerações. A casa que você tem, você não leva para o céu. O carro que você tem, você não leva para o céu. Mas o que você lança aqui, fica para as próximas gerações. Olha só Deus falando: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Eu quero detalhes, eu quero o melhor. Vocês estão no deserto, mas é no deserto que eu provo vocês. É no deserto que eu quero a melhor oferta. É no deserto agora que o coração de vocês precisam se mover para a construção do tabernáculo. E quantos pode dizer amém? Amém. Agora, com o seu envelope na mão, que o Espírito Santo de Deus possa mover o teu coração na oferta que você vai trazer na próxima sexta-feira aqui. Amém? Amém. Aí você decide se é a mirrada,
se é a de lágrimas, você que vai decidir. Qual é a oferta que você vai colocar aí dentro? E para fechar, quero fechar com Gênesis capítulo 14. Essa palavra, sempre quando esses irmãos vinham falar comigo, eu liberava essas palavras sobre a vida deles. E quero que você segure o envelope agora, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece cada um que está aqui nesta igreja, cada membro, e o Senhor conhece o coração dos teus filhos, o coração dos pastores, o projeto e o sonho de construir o templo aqui na frente. E nós estamos numa campanha de 12 dias de semeadura para 12 anos de colheita. Então eu peço ao amado Espírito Santo de Deus que toque nos corações a oferta que tem que ser liberada neste altar, porque esse altar é solo fértil que vai produzir 100 vezes mais, 1000 vezes mais. E pelos olhos da fé eu vejo novos empresários sendo levantados aqui neste lugar. Pelos olhos da fé eu vejo empresas prosperando. Pelos olhos da fé eu vejo homens e mulheres ocupando as melhores cadeiras do concurso público e também das faculdades. Pelos olhos da fé eu vejo processos sendo desengavetados e entregue em causa favorável na mão dos teus filhos. Milagres financeiros vão acontecer neste lugar. Por isso, Pai, abençoa cada um que está aqui e toca nos corações. E como declara a palavra do Senhor, quando Abraão trouxe o dízimo, a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 14, diz assim: e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse, desculpa gente, aleluia, versículo 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E deu-lhe o dízimo. Abraão deu o dízimo de tudo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro em cima desta palavra, meu Pai, que aqueles que vão trazer a oferta para o teu altar, em nome do Senhor Jesus, que eles possam receber aqui nesse altar o pão que representa a prosperidade, que representa o alimento, que representa a fartura, e o vinho que representa a alegria. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e abençoamos essa casa, abençoamos o teu povo para prosperar, declarando que aonde eles colocarem as mãos, milagres vão acontecer. Nasceram para ser cabeça e não cauda, terão para emprestar e não tomarão emprestado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém. Então, encerro aqui a minha palavra. Guarde esse envelope e deixe o Espírito Santo falar contigo. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Passa a palavra para o pastor Domingos em nome de Jesus.